Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã linda, Pai. Pelo Teu Espírito que aqui está. Eu estava com a Helena no colo, né, Helena? Eu estou com a Helena aqui, eu quero que a gente faça uma oração pelas nossas crianças. Vem cá, Fabiano. Vamos orar pelas nossas crianças. A primeira palavra agora, essa sessão, é criando filhos sem criar hipertensão. Inclusive, Dr. Vinícius teve uma brilhante ideia. No intervalo aí, mais tarde, você vai lá na tenda que vai ter um aparelho de pressão para ver como é que está a sua hipertensão, para ver como é que está a sua pressão. Tudo bem, Helena? Você que é solteiro, você está aqui porque você vai um dia casar e você vai ter filho, você tem que aprender. Você que não tem filho, já é casado, você tem que aprender. Quem já tem, precisa. Essas meninas ali, por exemplo, essas 4, vão tudo casar. Aí vão lembrar dessa palavra. Você também, né, Shed? Logo já está na hora de ter um menino, né? Amém? E eu quero que a gente ore pelas nossas crianças agora. Levante a voz, abençoando as nossas crianças. Helena, dá-lhe. Dá até vontade de fazer mais um, mas já passou. Já passou a vontade. Veio e acabou. Vamos orar? Melhor pegar o dos outros, que você brinca, a hora que começar a chorar, ó Pai, tá? Fabiano vai nos conduzir em oração. Ore. Se você tem os seus filhos, ore por eles, ore pelas crianças. Ore pelas crianças da mini base. Aqui na igreja nós temos aí uma média de 200 crianças, né? Vamos orar pelas nossas crianças. Levanta a sua voz. Seja um abençoador. É uma geração que vem. As crianças são o futuro. Não, as crianças já são a igreja. Tanto que tem um espaço lá que a gente comprou agora, ó, um galpão. Tá cheio de brinquedo lá para as crianças para hoje. E lá a ideia é que seja uma igreja para as nossas crianças. Nós cremos que as crianças precisam de intercessão, oração. E vamos orar agora. Fabiano vai nos conduzir em oração. Amém. Muitas vezes quando a gente tem um filho pequeno, nessa primeira infância, nessa primeira fase, nós temos um coração tão alinhado com essas crianças, ó, com o bebê. A gente tem um cuidado com a roupa, com o bem-estar, se está dormindo bem, tudo é preparado. E que você tenha esse coração sempre, esse amor, essa preocupação com os teus filhos. E muitas vezes você não foi ensinado a amar. Mas uma criança, o poder de uma criança, essa bênção que Deus nos proporciona de nos entregar um filho, é um amor transformador. Eu falo que depois que eu tive meus filhos, eu me tornei uma pessoa melhor, porque é a ação de Deus, cada criança nas nossas vidas. Eu como professora, eu passei tantos momentos difíceis, e cada aluno, cada criança daquela que vinha todo dia, ela era uma porção de Deus no meu coração, trazendo cura, trazendo alívio, trazendo esperança. E que você nessa manhã tenha isso sobre você, de orar, de interceder pelos teus filhos, de se posicionar, de se comportar de maneira correta, com sabedoria, amando. Amor não é dar coisas, amor é dar tempo, amor é dar vida. Quantas vezes quem é pai e mãe sabe que você melhora, você começa a criar um ambiente de amor, de favor de Deus na sua casa, por causa dos seus filhos. Você muda o seu caráter, você muda o seu comportamento, e isso é uma ação de Deus sobre a família, sobre a nossa casa. Que nessa manhã, cada filho aqui dessa casa clame por proteção de Deus, por cuidado de Deus sobre cada criança aqui dessa igreja, cada criança representada pela família da fé, sejam guardadas pelo Senhor, que nenhuma ação do diabo venha tocar a vida, o coração dessas crianças, que elas sejam entregues e consagradas somente a Deus,
e quando crescer elas não se desviarão, porque tem uma semente poderosa de famílias cheias da presença de Deus, que irão semear, que irão encher tanque de amor, tanque de fé, tanque de cuidado. Que essas crianças, você não trate elas apenas como um objeto, elas são filhas de Deus, elas são um instrumento, elas são tão abertas e acessíveis para receber a manifestação poderosa de Deus, que cada criança aqui tem a sua própria experiência com Deus. Não existe Espírito Santo mirim, o Espírito Santo é único e ele se manifesta em quem clama, em quem anseia pela presença poderosa dele. Senhor, nessa manhã, ó Pai, coloque os teus anjos guardando, blindando, trazendo proteção especial sobre cada criança aqui. Que elas sejam revestidas, ó Pai, da tua santidade, do teu poder, ó Pai. Os livra de homem mau, os livra, Pai, de todo tipo de abuso, Deus. E se alguma criança vive algum tipo de violência, Deus, que o Senhor as livre, Pai, as guarde, que na igreja ela encontrará esperança, que na igreja ela encontrará amor verdadeiro, que na igreja vai vir cura de Deus, vai vir sobrenatural de Deus, alívio, que cada criança aqui ministrada na mini base, ó Pai, possam levar dessa porção sobrenatural sobre os seus pais, sobre a sua casa, que elas sejam crianças amadas, crianças ensinadas, crianças protegidas pela sua família, crianças guardadas pelos anjos de Deus e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora a gente vai receber uma mensagem sobre criar filhos sem criar hipertensão. Vamos fazer mais uma vez uma oração pela vida do Marcos, da Nana, que já estão aqui. Diga assim: Espírito Santo, usa o Marcos, a Nana, com poder, com graça, com autoridade, em nome de Jesus. Diga: Senhor, meu coração está aberto como um solo fértil para receber a palavra do Senhor, como uma semente poderosa que vai frutificar na minha vida para a eternidade. Amém. Agora você dá mais um aplauso a Jesus aí. Eu orei pelos dois, mas tudo bem, almoçar carne, mas acho que é só ela, né, agora. Mas tudo bem, receba essa moça aí com muito carinho. É só um, Marcão. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar, louvando o Senhor. Dormiram bem? Tão felizes? Glória a Deus. Que privilégio, né? Amanhecer na presença do Senhor. Quantos papais nós temos aqui? Eita Jesus, criar filhos é um desafio. Mas graças a Deus nós oramos e nós cremos que o Senhor, Ele vai nos ajudar, né? A caminhar, criando sem ter essa hipertensão, né? Primeiro porque nós sabemos que a grande obra quem faz é o Senhor. Na verdade nós vamos ter aqui uma pequena conversa, mas uma conversa que fala conosco sobre essa criação e sobre esse privilégio que é poder sermos pais, amém? E eu trouxe aqui alguns princípios sobre como educar os nossos filhos. E uma das coisas mais lindas é que a gente vai caminhando nesse processo de criar os nossos filhos e entendendo que eles têm as próprias experiências deles com Deus. E eu queria começar contando um testemunho dos nossos filhos, na verdade um testemunho nosso, porque quando a gente vê que essa vida com Deus, que essa caminhada com o Senhor vai gerando frutos, isso realmente é o que nos fortifica a continuar, não é verdade? É saber que o Senhor cuida. Sabe, nós vivemos durante 10 anos em Portugal e o Senhor, Ele nos chamou de uma forma muito sobrenatural. Um dia a gente conta o nosso testemunho para vocês. E quando o Senhor nos chamou e Ele falou, deixem tudo e vão embora, né? Voltem ali para o Brasil, nós realmente tivemos que deixar tudo
tudo que nós trouxemos foram 4 malas de 23 quilos que cada um tinha direito. Então isso também, as nossas crianças tiveram que deixar os brinquedos deles, deixar as coisas deles, deixar, né, aquilo que eles estavam acostumados. E eu, como mãe, confesso, foi uma das partes mais difíceis. Na época, o nosso filho era o menor e ele não entendia algumas coisas. Ele falava: mamãe, mas por que eu tenho que deixar? E ele tinha um carro de controle remoto que era muito grande, né? Era um carro baratinho, um carro de supermercado, mas era um carro grande, sabe? Um trambolhão assim. Mas ele amava aquele carro. E eu lembro que, arrumando as coisas, eu acredito muito que, em relação à educação dos nossos filhos, a gente precisa deixar eles cientes do que eles estão vivendo. E eu chamei ele, eu falei: filho, eu chamei ela e ele, eu falei: olha, a gente não vai poder levar coisas grandes, porque não cabe na nossa mala. E eu lembro que ele chorou. E ele falou: mamãe, mas eu gosto muito do meu carro. Eu falei: filho, eu entendo. Eu falei: mas eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos orar. Nós estamos indo porque nós estamos obedecendo ao Senhor. E o nosso Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Eu me lembro dele ali pequenininho, ajoelhado com o carrinho dele na mão. E ele falava: Deus, está aqui o meu carro. A gente está indo. E ele me abraçou. Ele falou: mamãe, eu não vou ficar triste, tá? E chorando, né? É o coração da mãe. Quase que eu largo as outras coisas e levo o carro, né? Mas eu precisava ensinar um princípio para o meu filho naquele dia. E depois de muito tempo, chegamos até um destino, numa igreja que pastoreamos ali em Limeira, em São Paulo. Os irmãos fizeram uma recepção para nós e ninguém nos conhecia, só sabia que nós tínhamos um filho, uma filha. E quando nós chegamos, e a gente conversando ali com as pessoas que estavam nos recepcionando, alguém chegou e falou: olha, nós trouxemos presentes para os filhos de vocês. E quando entregaram, todo mundo se emocionou, porque meu filho, quando ele abriu o presente dele, ele falou: mamãe, você falou que Deus ia me honrar, tá aqui. Eu ganhei um carrinho melhor do que o meu. E era um carro de controle remoto. Porque o nosso Deus, Ele sabe do que nós precisamos. E assim como a pastora disse, não existe Espírito Santo mirim. Sabe, o Senhor, Ele age de acordo com cada um. E o Senhor ouve os nossos filhos. E o Senhor cuida dos nossos filhos. E eu queria contar esse testemunho. E o forte também que a minha filha ama All Star, né? Ela é maiorzinha e deram um All Star. Atenção, ninguém nos conhecia. Mas o Espírito Santo de Deus nos conhecia e conhecia os nossos filhos. Então eu acredito que o que já diminui toda a pressão é saber que Deus cuida, que Deus faz, amém? E aí eu trouxe aqui alguns princípios sobre como nós educarmos os nossos filhos segundo a Bíblia. É como uma introdução, daqui a pouco a gente entra na mensagem. Mas Deuteronômio 6, nos versículos 6 e 7 diz assim: essas palavras que hoje lhes ordeno estarão em seu coração. Você as ensinará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E um dos primeiros princípios é: ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Sabe, hoje nós temos tantas metodologias, nós temos tantas ferramentas disponíveis. Ontem conversava com a pastora, né, sobre algumas técnicas. A gente vê que tem tantos ensinos. Eu lembro que teve uma época, pastora, que eu entrei num curso sobre educação de filhos. Eu falei: agora eu vou ficar boa. Era só sobre educação de filhos. Gente, não deu certo. Quanto mais eu aprendia, e tinha muita coisa boa ali, tinha psicologia infantil, tinha tanta coisa, mas depois o Espírito Santo falava assim: filha, você está procurando, mas eu sou aquele que vou te ensinar, eu sou aquele que, inclusive, quando você errar, eu vou estar ali. E eu comecei a fazer desafios com os meus filhos. Eu vou contar muitas coisas aqui. Meu marido daqui a pouco vem com a área mais pastoral ali, mais, né? Eu vou contar muitas coisas pessoais. Eu acredito que a gente aprende muito quando a gente compartilha, quando a gente conta, né, as vivências que a gente teve. E eu, enquanto mãe, eu me vejo muito imperfeita. O tempo todo: Jesus, tem misericórdia. Eu vivo pedindo perdão para os meus filhos. Eu vivo olhando para eles e falando: olha, você perdoa a mamãe mais uma vez. E graças a Deus, nesse lugar, sabe, de muita entrega, nós temos aprendido muito. Ainda tem muito que aprender, mas temos aprendido. E essa questão de ensinar a palavra de Deus, nós podemos fazer, inclusive, combinados com os nossos filhos. Eu quando os meus filhos, desde muito pequenininhos, eu falei: nós vamos ler a Bíblia.
E sempre a gente dá, né, Bíblia de criança, Bíblia ilustrada. Meu filho ama aquelas Bíblias de quadrinhos, né, que tem aqueles desenhos. Mas eu sempre entendi que eu precisava ler a palavra de Deus. Então eu comprei uma linguagem mais fácil ali, aquela NTLH, a Bíblia Viva. E eu lia corrido com os meus filhos desde muito pequenininhos. Inclusive, a gente tem em áudio gravado a Bíblia inteira, eu e os meus filhos. Eu digo que eu fiz questão de gravar para que quando eles estivessem maiores, eles escutassem eles mesmos lendo. E é muito fofinho, porque eles pequenininhos, às vezes ria. Eu lembro que quando chegou em Cantares, eles falavam, que esquisito, mamãe, né? Quem lê a Bíblia vai entender porque que eles acharam esquisito, né? Eles falavam, como assim isso daqui? E eles pequenininhos. Então, o primeiro princípio é que a palavra de Deus seja algo que faça parte da educação dos nossos filhos. O segundo, né, dê exemplo. Provérbios 22:6 diz, ensine a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. As crianças, elas são observadoras. Elas aprendem mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. A gente disse isso aqui ontem. E quando você vive de acordo com os valores que ensina, você está proporcionando um modelo para ser seguido. Você está mostrando para eles, olha, é assim que faz. Inclusive, quando a gente erra, é uma oportunidade enorme de ensinar os nossos filhos. É uma oportunidade gigantesca. Porque quando você chega para eles, você fala, me perdoa, eu errei. Você está ensinando para os seus filhos que eles, quando erram, eles podem voltar atrás. Eles podem pedir perdão. Então, é mais um princípio sobre a questão de integridade. O quanto que é importante ensinar com o nosso exemplo. Terceiro, discipline com amor. É bem verdade que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. A palavra vai falar sobre isso, a Bíblia. Nós estamos aqui porque nós queremos um modelo bíblico de como criar os nossos filhos. E a palavra de Deus, ela fala sobre a disciplina. Mas que a gente possa discipliná-los com amor. Efésios 6:4 diz assim, e vocês pais não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A disciplina ela é necessária, mas ela deve ser realizada com respeito e com amor. Quando nós corrigimos com paciência, com clareza, os nossos filhos aprendem que as consequências, elas fazem parte do crescimento. A gente precisa, inclusive, entender que os nãos, eles precisam ser sustentados. Eu sei, né, que às vezes a gente fica, tadinho do bichinho, ele se arrependeu. Mas ele precisa entender que as consequências virão. E aí, como pais, né, e é só graça de Deus. Eu acho muito cruel o tem que, né? Olha, você tem que. Porque eu não sei vocês. Mas eu lembro que quando eu era solteira ali, igual o pastor profetizou para as meninas, né? Quando eu era solteira, eu tinha uma tia que ela tinha 2 meninas pequenas. O que eu pequei, porque eu olhava para, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Eu olhava para ela, nossa, quando eu tiver filho, jamais vou fazer isso. E eu fiz tudinho. Tudinho que eu disse que não ia fazer, eu fiz. Porque nós somos falhos mesmo. A gente não está aqui falando sobre, eu dei conta, olha, lá em casa tudo dá certo. Não é não, irmão. Mas com a graça de Deus, a gente vai tentando todos os dias. Todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar. Agora, enquanto nós orávamos pelas crianças, eu estava orando pelos meus, que já estão chorosos. Mamãe e papai voltar logo. Então assim, eu estava, Jesus, só o Senhor guarda. Só o Senhor tem o poder de cuidar como eu não posso. Só o Senhor tem o poder de fazer aquilo que eu não posso. Amém? Então, uma quarta dica que eu quero dar é valorize a comunicação. Como é importante a gente falar, mas a gente ouvir também. Você já experimentou ouvir o que os seus filhos têm para dizer? Aí você fala assim, Nana, mas meu filho só tem 2 anos, 3 anos, ainda não... Desde o momento que os nossos filhos aprendem a falar, até sem fala, os nossos filhos falam. Eu tenho uma sobrinha, né, que para mim eu tenho um carinho tão grande que é como filha. E eu estava com ela mês passado e eu lembro que teve uma hora que ela olhou para mim, 2 aninhos. Ela olhou para mim e ela falou assim, titia, você precisa descansar. Eu falei, olha, Jesus usando minha sobrinha. Ela deita aqui. Ela deitou, eu deitei do lado e ela olhava para mim. E eu falei, Deus, obrigada, porque as crianças, elas têm tanto para falar, tanto para nos ensinar também. Nós podemos aprender com as nossas crianças. Então, que a gente possa ter essa habilidade. Outro ponto, orem com seus filhos, orem. Lá em casa a gente tem, é quase que um ritual, né, amor? Todos os dias nós oramos juntos.
A gente inclusive tem uma escala de oração, tá? Tem escala, é organizado. A minha escala é domingo e quarta. Decorei. Porque todo dia eu falava, é hoje, a minha é hoje. Decorei, domingo e quarta. E a gente sempre ora juntos, a gente sempre coloca as nossas petições. A gente tem ensinado os nossos filhos que é tão importante eles terem. Inclusive, ontem eu mandei uma mensagem para minha filha, né? Falei, filha, o que você mais aprendeu com o papai e com a mamãe? E ela mandou assim, nós aprendemos, né? Ela colocou no plural, que nós precisamos ter a nossa própria relação com Deus. E isso é muito forte, né? Porque entenderam isso. A gente sempre fala para eles, olha, não é porque nós amamos a Deus que vocês automaticamente, vocês precisam ter relação com o Senhor, né? E aí, gente, eu estou aprendendo muito. 30 semanas aqui mais uma vez. Eu vim desse contexto, passar 10 anos eu não tinha rede de apoio, então era um grude com esses meninos. Meu Deus, eu não tinha com quem deixar, pastora. Eu larguei tudo, vou cuidar. Cheguei, meu Deus do céu, fui para São Paulo. Ô povo doido. Eles deixam os meninos, não tem apego. E aí eu achando, né, que eu era super mãe. Eu lembro que um dia eu e o Marcos, nós ficamos presos no elevador. A gente ficou o quê? Uns 20 minutos preso ali, amor, no elevador. A gente ficou. E eu cheguei na igreja, cheguei para minha pastora falando assim, meu Deus, pastora, fiquei preso no elevador agora, nunca mais vou mandar meus filhos jogar lixo. Já pensou se eles ficam presos no elevador? Aí ele olhou para mim, Nana, querida, você vai deixar assim. Porque se eles tiverem que ficar presos no elevador, eles vão aprender a esperar, a ter paciência, a resolver questões. Você não vai tentar poupar os seus filhos por achar que eles vão estar livres de problemas. Então você vai, meu Deus. Aí eu falava, nunca vou para canto nenhum sem deixar os meus filhos, ou eu ou o Marcos sempre fica. Ó nós aqui. Então Deus vai ensinando, amém? O Senhor é muito bom. A gente sabe, né, que ser pai não é fácil. O doutor James Dobson, ele escreve assim, ser pai não é coisa para covardes. É uma tarefa difícil e desafiadora. Onde buscar orientação? Diga assim comigo, Deus, diga com voz de trovão, Deus é nosso modelo perfeito de pai. Mateus 5,48 diz, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, para nós sermos pais, como Pai Celestial, nós precisamos conhecer bem os nossos filhos. Diga assim, conhecer nossos filhos. Quantos aqui tem mais de um filho? Bastante, né? Eles são iguais? É incrível, né, irmã? Não é incrível? Ela falou com tanta... Não é? A gente cria do mesmo jeito, a gente dá o mesmo feijão, a gente dá a mesma educação, mas eles são completamente diferentes. E deixa eu te dizer, o Deus Pai, o nosso Pai, porque a gente também é filho. Olha que lindo! A gente aprende a educar e a ensinar, porque nós também somos amados e cuidados por um Pai perfeito. Então nós temos um modelo. Então deixa eu te dizer, Deus ele trata os seus filhos de forma única, exclusiva. O Salmo 139 ele vai dizer que de uma forma maravilhosa ele nos formou. Diga assim, eu sou uma criação maravilhosa. Você vai já sair aqui com autoestima, né? Eu sou uma criação maravilhosa e eu tenho um modelo para seguir. Como é maravilhoso. Então, primeiro ponto, entenda os seus filhos. Provérbios 24:3 diz assim, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Colossenses 3:21 também diz, pais, né, já li, não irritem seus filhos para que não desanimem. E deixa eu dizer, cada criança é única. Cada criança possui as suas próprias inclinações, os seus talentos. E a gente precisa compreender a individualidade dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles têm potenciais. E eles vão funcionar em cima daquilo que eles foram criados. Então não adianta a gente querer colocar os nossos sonhos em cima dos nossos filhos, porque também vamos colocar frustrações. Gente, isso é muito forte. Se a gente quiser realizar os nossos sonhos nos nossos filhos, nós vamos trazer frustrações. E o pior não é a nossa frustração, não. Porque às vezes nós somos pais egoístas. É a frustração do nosso filho. Então eles são individuais.
Então nós precisamos permiti-los e apoiar eles nas jornadas pessoais, ajudando com que eles desenvolvam aquilo que eles foram criados para fazer. E isso é uma oração diária. Nós podemos falar: Espírito Santo, me ajuda a enxergar o meu filho, a minha filha de uma forma individual. Inclusive, né, a gente faz aquela panela, bora todo mundo comer junto, mas tem um momento que você tem que sentar, olhar para o rostinho do seu filho, conversar com ele nessa individualidade, porque assim como o Deus Pai, ele tem esse amor e esse respeito por cada um de nós, nós também precisamos ter com os nossos filhos. Aceite seus filhos. Romanos 15:7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E essa aceitação é tão fundamental, sabe? Porque os nossos filhos, eles inclusive têm os seus traumas pessoais. Todos temos, gente, ninguém está livre. Eu sei que quando os nossos filhos nascem, quem tem aí bebezinho de colo, a gente pensa: eu vou proteger, eu vou fazer de tudo, vai, sabe, eu vou. Mas deixa eu te falar, a vida é difícil mesmo. Tem muita. Então, o nosso papel nesse lugar de aceitação é valorizar aquilo que eles são, apesar dos erros. O nosso filho, como o Marcos falou, que ele é muito emocional. Então, quando ele erra, ele já chega, parece que o mundo acabou, sabe? E eu entendi que ele é assim. Então, hoje nós tratamos ele dessa forma, respeitando a individualidade dele. E educar filhos exige de nós que a gente entenda e aceite, que a gente tenha paciência com eles. Então, algo que eu queria que nós pudéssemos agora caminhar é pensando, o Marcos vai vindo estrichando mais algumas coisas, mas é caminhar entendendo que nesse lugar de entender que eles são diferentes, entender que eles precisam ver em nós o modelo. Gente, isso é um desafio tão grande, e isso fala inclusive de você estar aqui. Deixa eu te falar, você estar aqui já fala muito do que os seus filhos vão viver, porque você se dispôs, você se abriu. E é assim que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. Ele não espera de nós que a gente já saiba. Não, a gente vai a todo dia, de glória em glória, até esse dia perfeito, né? Então aqui já é uma oportunidade. O Senhor já está vendo você aqui. E Ele já está abrindo, né, essa oportunidade de nós aprendermos. E aqui, para concluir a minha parte, eu quero deixar 10 conselhos práticos, para que a gente possa caminhar nessa, porque eu sei que às vezes a gente precisa da prática, né? Ok, falei tudo isso, glória a Deus, eu já sei, mas o que eu posso trazer isso para a prática? Primeiro, conheça a personalidade de cada filho, reconheça que cada um é único e ajuste abordagens com esse filho. Segundo, aceite os seus filhos como eles são, ame eles incondicionalmente reconhecendo seu valor. Terceiro, demonstre paciência. Quarto, mostre a importância da fé. Seja um bom exemplo, comunique-se com carinho e respeito, discipline com amor, valorize as habilidades e os interesses, ore com eles, crie um ambiente de encorajamento e se esforce para isso. E antes de entregar a palavra para o meu marido, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Fecha os seus olhos onde você está. Sabe, eu sei que por tantas vezes nós nos sentimos tão desafiados nesse papel de ser pais. E deixa eu te falar, existe um lugar de calmaria no colo do Espírito Santo de Deus. Existe um lugar que só o Senhor, Ele pode fazer. Então nessa hora eu quero que, em nome de Jesus, vocês comecem a se sentir aceitos. Conversem com o Espírito Santo, ninguém dá o que não tem. Converse com o Espírito Santo e diga assim: Senhor, eu sei que em Ti eu sou amado, eu sei que em Ti eu sou aceito. Mesmo com tanta fraqueza, com tantas falhas, comece a refletir sobre como que você lida com as suas falhas e com as falhas dos teus filhos. E comece a se perguntar: eu estou transmitindo o mesmo amor incondicional que eu recebo de Deus? Você fecha os seus olhos porque você está deixando todas as outras coisas de lado, porque só no Senhor, sabe? Romanos 15 vai dizer que nós já somos aceitos no Senhor. Então é nele, é com Ele que nós vamos caminhar. Então que nessa hora você comece a receber dos céus. Se você puder, ainda de olhos fechados, coloque a sua mão como uma posição de quem está recebendo. O Espírito Santo de Deus, Ele nos entrega tudo aquilo que nós precisamos.
Quando nós estamos aqui dependendo, sabendo que não é sobre nós, sabendo que não é sobre as nossas habilidades, sabendo que não é o nosso respeito, porque o meu filho é bem educado, vai falar o quanto eu sou um bom pai. Não é sobre isso, mas é sobre o destino dos nossos filhos, é sobre eles cumprirem os propósitos que Deus tem para a vida deles. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos ser instrumentos para enviar os nossos filhos, porque a tua palavra fala que eles são flechas. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, com clareza. Nós queremos, Senhor Jesus, ainda fique com suas mãos em posição de quem está recebendo, porque o Senhor, Ele está derramando porções aqui, porções das quais você precisa, porque o Senhor sabe do que o seu filho precisa, o Senhor sabe do que sua filha precisa, e o Senhor vai usar a sua vida para você ser um instrumento de Deus na sua casa. Nessa hora, o Senhor está derramando sobre você todas as habilidades que você precisa. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque nós sabemos que para viver sem as tensões que o mundo nos dá, é só no Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, todas, Senhor Jesus, as habilidades dos céus. Tudo que nós precisamos está liberado nos céus, e é dos céus que nós recebemos tudo que nós precisamos. E nós vamos continuar. Agora pega aí tudo que você recebeu, guarda no seu coração e diga assim comigo: eu sei que com Jesus eu posso criar os meus filhos. Eu sei que tudo que eu preciso está no Senhor. Amém. É emocionante, né, irmã? Eu também sempre me emociono quando eu falo dos meus filhos. E realmente, quando nós recebemos todos os alimentos do alto, nós iremos conseguir criá-los com amor, com calmaria, em nome de Jesus, amém? Agora eu vou deixar esse moço bonito aqui com vocês. Deus abençoe. Aleluia. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Então pronto, é só para lembrar que essa ministração tem 4 pontos também, tá bom? Quem não teve já perdeu, mas você vai entender daqui a pouco. A Nana já falou sobre 2 pontos, mas eu queria te fazer um pedido. Sempre, a partir de ontem, para sempre, quando falar de família, sempre pense na perspectiva de família espiritual e família biológica. Os princípios que nós aprendemos da palavra de Deus, eles podem ser aplicados na nossa família biológica e também na nossa família espiritual. Um dos grandes problemas que eu percebi na minha jornada, e que é até hoje, e a Bíblia nos ensina, é que nós, cristãos, filhos, nós não podemos viver pelo que nós sentimos. Nós não podemos andar pelas nossas emoções. A Bíblia não está condenando os sentimentos, mas ela nos ensina que nós não podemos decidir nada com base naquilo que sentimos. A única forma, a maneira que você pode decidir com base no seu sentimento, é se aquilo que você está sentindo está alinhado com a palavra de Deus. Se de repente você fala: Marcos, eu não estou sentindo de fazer isso, mas a palavra diz que é assim que você deve fazer, os seus sentimentos estão errados, você deve ignorá-los, e por isso a fé entre ação é uma certeza que você se movimenta de acordo com aquilo que deve ser feito. Criar filhos exige fé. Gerar vida exige fé, porque nós não sentimos muitas vezes vontade, e nós vamos entrar no 3º ponto da disciplina. E quando se fala nisso, se fala também nessa perspectiva espiritual. Olha só o que vai dizer aqui, Hebreus capítulo 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O 3º ponto é: eu preciso disciplinar os meus filhos. Então, como a Nana disse, se nós temos um pai que é perfeito, e a palavra perfeito, quando se aplicada também a nós que precisamos ser perfeito, vem do latim perfectum, feito até o fim, significa que nós não somos ainda como nosso pai, mas nós estamos num progresso, e um dia seremos como ele e o veremos como ele é. Então, ele é o nosso mestre. Então, se o Senhor disciplina os seus filhos, nós precisamos disciplinar os nossos. Sabe por quê? Porque o amor não tem a ver com o que nós sentimos, o amor tem a ver com o que nós fazemos, e fazemos para gerar, na verdade, o propósito que nossos filhos precisam. Talvez você aqui, filho espiritual, não sei se você já recebeu uma disciplina do seu pastor,
Não sei se o pastor Robson já chegou para você e de repente ele deu uma palavra mais dura. Não sei se ele lhe mudou a posição, o seu cargo. Querido, se ele fez isso com você, pode ter certeza que ele te ama. Filhos que estão aqui, infelizmente a gente só aprende depois de adulto. Quando a minha mãe me deixava de castigo. Eu lembro, gente, em 2000 e alguma coisa, lá no começo do século, tinha um show na minha cidade do KLB. Pastor Robson, não era Bruno e Marrone não, eu sou do KLB, tá bom? Porque te amo demais. Aí eu falei, tinha 14 anos eu acho, rapaz, eu vou nesse show aí. Só que eu tinha prova no outro dia. A minha mãe falou, meu filho, você estudou? Eu falei, estudei. Falei, mas vai estudar mais hoje. Eu falei, não, eu quero ir pro show. Você vai, mas se você tirar nota vermelha na prova amanhã, você vai ficar um mês de castigo sem sair de casa. Eu sabia que ia tirar nota vermelha, mas eu queria ir no KLB. E aqui que aconteceu depois? Eu fiquei de castigo um mês, sem sair de casa. Aniversário de amigos, nada, futebol, nada. Era escola, casa. E na minha mentalidade, a minha mãe, como é que ela faz isso comigo? Uma crueldade dessa. Uma coisa eu sei, nunca mais eu disse que faria um acordo desse, né? Ela falava, ó, você pode ir, mas é mais um mês. Eu falei, não, deixa, tá, vou ficar por aqui mesmo. Porque a disciplina, ela é interessante, a disciplina, ela é importante. Em outra versão vai dizer assim, ó, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E o sinal do amor de Deus por nós é quando nós somos disciplinados. É interessante que essa palavra aqui que nós lemos, e castiga, no original tem a ver realmente com açoite, né? Tem a ver com a chibatada, né? É claro que não, igual, graças a Deus, a minha mãe me batia. Ontem eu conversava com a pastora Fabiana, o pastor Robson. A minha mãe me batia por 3 motivos, né? Quando eu errava, quando eu acertava e porque sim, né? Então, pensa no rapazinho que apanhou. Mas era cinto, chinelo. O meu primo, filho da irmã da minha mãe, era no cipó, que a minha avó tinha que estancar o sangue com café, com borra, sei lá o que. Era uma coisa terrível, gente. As marcas ficaram aí, né? Mas a disciplina, ela é necessária. Olha só, nesse terceiro ponto, a Bíblia diz que se eu não disciplino os meus filhos, então 2 coisas são verdades. Gente, é muito interessante. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Nós estamos numa conferência falando sobre família, sobre um processo simples e básico de criação de filhos. Então isso é para a gente que já é pai, para nós que já somos pais, e para você que ainda vai ser, né? Eu falo com muito temor isso no meu coração. Eu estava orando ali na hora do louvor, e Deus, Ele trouxe ao meu coração que aqui vai vir assim um sopro de fertilidade, e até pessoas estéreis, mulheres estéreis vão dar luz a filhos, em nome de Jesus. Essa conferência, ela marca o ciclo de muitas outras coisas. Pode preparar o ventre aí. Quantos aqui tem... Deixa eu ver, você tem mais de 3 irmãos? Mais de 4 irmãos, né? Quantos aqui tem um irmão, né? Você observa que quando a gente olha, né? O pessoal fala que porque antigamente não tinha televisão, mas nossos avós, era 13 irmãos, os nossos pais, 5 irmãos. Hoje, a nossa geração, estamos tendo 2 filhos. Uns falam, só quero um filho, e o outro fala, o pet já está bom. Porque esse conceito da família tem sido introduzido dizendo, cara, criar filho dá trabalho, criar filho é caro, criar filho é um desafio, e nós estamos aqui entendendo como criar filhos sem gerar hipertensão, né? Daqui a pouco eu vou ali medir minha atenção para saber se... Mas nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus, é que nós possamos frutificar, multiplicar. Sabe por quê? Porque os filhos não são nossos. O filho que você tem nos braços, o filho que você gerou, é uma herança do Senhor que Ele te deu como responsabilidade para promover ele para o seu destino profético. Então, o pai, ele se preocupa com seus filhos. Eu sempre falo isso para os nossos filhos. Quando a Nana fala, olha, o meu filho entendeu, olha aqui o carrinho. Não foi a pessoa que me deu de presente, foi o meu pai que cuida de mim. Eu adoro aquela história de Jó, né? Coitado, sofreu, mas no final ele recebeu tudo em dobro. Ele tinha 1000
vou arredondar aqui, 1000 camelos, no final da vida ele ficou com quantos? Se ele tinha 1000 vacas, no final da vida ele tinha quantos? Se ele tinha 1000 cachorros, no final da vida ele tinha quanto? E se ele tinha 10 filhos, no final da vida ele ficou com quantos? Ele só teve mais 10 filhos. Ele recebeu tudo em dobro, menos os filhos. Sabe por quê? Porque ele só recebeu em dobro aquilo que era dele. Os filhos são do Senhor. O seu filho é do Senhor. Você tem a responsabilidade nas suas mãos de promover para o destino profético um filho que é do Senhor. Então assim, é certo aquela bebê que está no colo do pastor Robson dormir no berço no seu quarto ou dormir com os pais? A gente não está aqui para falar disso, irmãos. É certo dar o docinho, o pirulito, quantas vezes por dia, o banho, a roupinha, o desenho, é quanto tempo de tela? Gente, isso é você. Vai aí pegar ajuda psicológica, vai ver aí. A gente está aqui para falar dos princípios da palavra de Deus. Porque, olha, que nem dizia minha mulher, né? A gente, está errado dormir no quarto com o pai. Não se preocupe, uma hora vai dormir sozinho, vai embora, vai dormir com a sua esposa, com o seu marido e ponto final. Então são coisas que passam. Mas os princípios da infância, esses eles carregarão e farão a diferença na sua vida lá na frente. Então olha só, a Bíblia diz que se eu não disciplino meus filhos, duas coisas são verdade. Aí não tem a ver com o que você sente, não tem a ver com a sua opinião, não tem a ver com o que você acha melhor. É o que a palavra de Deus está dizendo. Primeiro, isso prova que eu realmente não amo meus filhos. Se não há disciplina, não importa se você é apaixonado, se você diz, eu não viveria sem meus filhos. Sem disciplina não há amor. Provérbios 13, 24, quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Se você não recebeu essa palavra antes, e talvez os seus filhos já são adultos, eles seguiram por um caminho, porque você conheceu o Senhor de forma tardia, a misericórdia do Senhor vai alcançar esse jovem, essa jovem, e há uma promessa sobre a vida dele, há uma promessa sobre a sua vida, e esses jovens, como foram profetizados hoje, voltarão à casa do Senhor, porque esses filhos são deles. Mas enquanto nós temos a oportunidade, porque como eu já disse, o amor não é o que eu sinto, o amor é o que eu faço, e o amor precisa gerar algo no outro. Muito interessante a conversa que eu tive ali há pouco com o pastor Robson, ele falando sobre a visão apostólica pastoral. Tem uma visão a longo alcance, mas sempre pensando em pessoas, sempre pensando na igreja. Essa conferência, gente, é um marco na história da nação. Talvez você pense assim, Marcos, mas a gente está aqui no interior do estado do Tocantins, a gente não está nem em São Paulo, a gente está nem nos Estados Unidos. O projeto mais importante da história da humanidade nasceu dentro de uma manjedoura no estábulo. Porque aquele projeto nasceu no coração de Deus, e o que nasce no coração de Deus alcança aquilo que nossos olhos não podem ver. Você vai sair daqui esse fim de semana com uma unção. Esposa, o teu marido, ele vai receber uma unção de romantismo. Ei, ele vai começar a dar um pitique, ele vai querer começar a lavar louça. Minha mão está coçando, não vejo a hora de pegar uma esponja. Maridos, quando você falar assim, ó, meu Deus, que fome, a sua esposa está aqui, meu amor. Vai ter dias que ela vai falar assim, ai, caçar o que fazer, vai comprar, pede no iFood, mas está tudo bem também. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia diz que se eu não disciplino os meus filhos, mostra que eu não estou participando no crescimento deles. Provérbios 19, 18, corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Em outra versão, discipline os seus filhos enquanto eles são pequenos o suficiente para aprender. Se você não fizer, você os estará ajudando a destruírem-se a si mesmos. Eu tenho um amigo de infância, eu acho que foi a pessoa que eu mais tive inveja na minha vida. Ele com 15, 16 anos já tinha um carro dele, eu não tinha o meu. Ele ia para as baladas e chegava a hora que queria, eu não tinha essa liberdade. Por 3 meses eu morei na casa dele, a gente era tão amigo, irmão. Eu lembro uma vez a mãe dele acordou ele meio-dia para almoçar, e ele
começou a brigar e xingar com a mãe dele, que ele estava cansado, como é que ele ia perturbar o sono dele. E ele tinha uma liberdade tremenda. Eu falei, meu Deus, eu aqui aprisionado pela disciplina da minha mãe. Hoje esse amigo anda de clínicas em clínicas em recuperação, porque ele caiu no vício da droga e não consegue sair. Eu sei que eu não sou muita coisa, mas hoje eu estou no altar pregando o evangelho do Senhor, querido. Discipline os seus filhos enquanto é tempo. Corrija-os enquanto é tempo, porque ainda que os seus filhos, entre aspas, te odeiem pelo aprisionamento, pelos castigos, lá na frente ele vai agradecer. Eu tinha uma professora de português que ela dizia, Marcos, não confunda gentileza com gentileza. Um dia você vai entender, um dia você vai me agradecer. Quando ela colocava na agenda e pedia para minha mãe assinar, comprovando que ela viu que eu me comportei mal na escola. Até hoje eu não entendo, mas tudo bem, mas é totalmente interessante. Então, a gente precisa entender aqui rapidamente, para a gente ir para o último ponto, ainda não, fica atento, a diferença entre disciplina e punição. Porque a gente confunde, muitas vezes, essas duas palavras. O Senhor não pune os seus filhos, Ele só puniu um, na cruz, moeu, para que hoje nós pudéssemos não ser condenados em nome de Jesus, né? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você ouve uma voz, eu gosto de falar isso nos aconselhamentos, né, amor? Se tem uma voz que está te acusando, te condenando, porque as pessoas chegam, pastor, eu sinto que Deus está, e a pessoa fica angustiada porque Deus está pedindo algo terrível. Eu falei, essa voz não vem de Deus. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, está fluindo uma unção de graça nesse lugar, de perdão, de casamentos restaurados, de um novo tempo em nome de Jesus. Famílias, talvez você está aqui com seu cônjuge, seu filho, e seu filho serve, você não. Nós vamos ver famílias aqui servindo ao Senhor, famílias unidas aqui em torno desse propósito, porque família que permanece unida, serve unida e vice-versa. Só que a punição, o que é a punição? É infligir uma penalidade. O que é a disciplina? É promover crescimento. Então a punição tem a ver com realmente infligir uma punidade por algo que aconteceu ou por algo que passou, né? Quer ver um exemplo, né? Lembra que você fez ontem? Você vai ficar de castigo hoje por causa disso. Ou seja, eu estou olhando para o passado, infligindo uma punição por algo que foi feito. A disciplina tem a preocupação em promover o futuro. Gente, graças a Deus, rapidamente eu aprendi, mas eu contei ontem, né, para o pastor Robson, a minha filha tinha 1 ano e meio, ela arranhou a minha cara, eu dei um tapa tão forte na mão dela, que a mãozinha dela inchou, eu fiquei desesperado, mas ao mesmo tempo, isso é para ela aprender, eu falei, Jesus, e eu batia muito na minha filha, e eu percebi que eu estava reproduzindo o que eu recebi, porque na verdade, muitas vezes que eu apanhei, não foi para ser disciplinado, era minha mãe descarregando a raiva dela em cima de mim. Então muitas vezes que eu batia na minha filha, era para impor uma autoridade e demonstrar uma raiva. Depois que eu aprendi o segredo do castigo, tira o que gosta, aí não tem coisa melhor não, né? Isso é a punição. A disciplina tem o foco em promover crescimento, né? A disciplina diz, eu quero, tanto que a palavra disciplina tem como significado treinamento, né? A pessoa, alguém disciplinado, por exemplo, alguém como eu, disciplinado na academia, é óbvio que isso não é verdade, já deu para perceber, né? Mas nós precisamos ter disciplina, ou seja, sermos treinados na oração, no relacionamento, na comunhão, na presença. Então, olha só, o resultado da boa disciplina é a segurança. Então, como é que você disciplina? Vamos aqui rapidamente, 3 formas que a gente pode disciplinar os nossos filhos. Primeiro, faça isso calmamente. Ou seja, quando nós vamos disciplinar, se a gente perde o controle, já entendemos aí que já estamos ultrapassando o risco. Às vezes ele tira a gente do sério, tira. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Nós temos o Espírito da paz. Então, calma, respira e faça isso de forma calma. Provérbios 29:11, o tolo mostra a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Outra forma que nós precisamos fazer isso, faça isso rapidamente, né? Como assim rapidamente?
Quantas vezes, né, nossos filhos fazem alguma coisa, ou a mãe fala assim: espera só teu pai chegar. 8 da manhã, o moleque fez uma danação, o pai vai chegar 8 da noite. 12 horas de tormento, né? Sem entrar naquela questão, né, de tirar a autoridade de si e jogar para o outro, que a autoridade precisa ser compartilhada, né? Mas fica aquele tormento. Então, a criança entra numa máquina de tortura chamada tempo, né? Esse relógio do tempo. Então, faça isso rapidamente. É claro que depois tem que haver ali uma conversa, o pai vai ter sua parte, mas não entra nessa tortura não. De outra forma, faça isso esporadicamente, né? Você tem melhores resultados se você não faz isso o tempo todo, né? Porque também o tempo todo, né? O menino derramou uma água na mesa, começa a gritar, né? Meu filho, você precisava aprender como é que você derruba sua mamadeira, você já tem 10 meses. Igual a criança, né? Briga com a criança porque a criança quebrou uma porcelana que estava. Gente, nós precisamos deixar a nossa casa à prova de crianças, porque criança faz criancices. E a gente fica o tempo todo: meu Deus, já falei, menina, não mete a mão nesse vidro. Aí o tempo todo, aí vai crescendo, né? Então a gente precisa criar estratégias para proporcionar que a gente não faça isso o tempo todo. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Colossenses 3:21. Pai, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Amém ou não amém, querido? Então, não discipline as crianças por serem crianças, você as disciplinas por causa da rebelião. Então, se a criança fez algo que é tipo da criança, converse, ensine, mas a disciplina vem por causa da rebelião. Agora sim, por último, meu tempo está acabando, eu só preciso de mais 3 minutos extra. Quem me dá 3 minutos? 3, 6, 9, 12, 15, pronto, pode colocar aqui, só 15 está bom, obrigado. Mas vamos lá, eu preciso expressar amor para com meus filhos. Filemon 1:7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, animado o coração dos santos. O seu filho não vai acreditar, é brincadeira do cronômetro, tá? Vou já acabar. Seu filho não acreditará no seu amor até que você diga e prove. Então, 3 formas, rapidamente, como a gente expressa o amor pelos nossos filhos. Primeiro, através da afeição. Precisamos ter o contato físico, né? Precisamos ter o toque, precisamos ter o abraço. É engraçado, né? A nossa filha, ela foi criada nesse ambiente. Então, eu acho engraçado uma mocinha que vai fazer 15 anos, a gente chegar na escola e ela sair correndo na frente das amigas para abraçar, para beijar. Tchau, papai, te amo. Eu já com 15 anos, minha mãe, vem cá no colinho da mamãe. Eu falei: ô mãe, pelo amor de Deus, né? Para, mãe. Quem tem filho assim? É o menino, é o bebezão da mamãe, né? Imagina ali a pastora Fabiana: o meu bebezão Cristo, eu fiz 19 anos no futebol, vai, faz um gol para a mamãe. Eu falei: ô mãe, não precisa nem ser o Cristo, né? O Jotinha já com seus 11, 12, né? Mas também, mãe, ajuda, né? Paz, né? Outra coisa, afeição também, afirmação. A maneira como falamos, Salmo 145:14, o Senhor sustém a todos que estão a cair e levanta a todos que estão abatidos, né? Não ridicularize seus filhos, edifique-os, encoraje-os. Palavra de afirmação. Filha, você é uma princesa. Filho, você é um campeão. Jamais libere uma palavra que denigra, que possa menosprezar, que possa desprezar. Você é burro, você não vai dar em nada. Talvez você ouviu isso dos seus pais, mas você não vai reproduzir isso para a vida dos seus filhos. Inclusive os espirituais, né? Você fala, o cara está chegando na igreja todo arrebentado, cheio de pecado. Você fala: você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Porque uma das coisas mais lindas que eu aprendi na igreja da cidade é que Deus não nos olha como somos, Ele nos olha a partir do nosso destino profético. E como igreja nós temos que profetizar a mesma coisa. O cara pode ter chegado embriagado, mas ele não é o seu vício no alcoolismo. Ele é um filho amado de Deus, que vai alcançar também o propósito que o Senhor tem para a vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. E através da atenção, essa provavelmente é a maneira número 1 em que as crianças se sentem amadas, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, foi colocado ali microfone nas crianças, que elas foram monitoradas por um tempo, e descobriu-se que elas passavam em média, em conversa com seus pais, 37 segundos por dia e 2 a 4 horas na televisão. Quantas vezes, né, ainda acontece, com menos frequência,
Meus filhos estão na cama do meu lado. E eu olho para eles, eles estão simplesmente querendo estar comigo. Eu estou aqui, ó. Pai, filha, que bênção, né? Colégio e tal. Agora, às vezes eu olho, cadê eles? Foram embora. Foram brincar no quarto. Gente, isso me dá uma raiva de mim mesmo, dá vontade de jogar esse aparelho lá. Falei, vem cá, filho, perdão, vem cá. Nós precisamos dar atenção aos nossos filhos. Nós precisamos também, não simplesmente dar atenção, trazendo eles para o nosso ambiente, mas nós precisamos entrar no ambiente deles. O que é que você quer fazer, filho? Sabe o dia do sim, o filme? Tem o dia da alegria, o dia da pipoca, o dia do nada. Amém ou não amém, querido? Agora, se você quiser ficar de pé para parecer que está acabando, quero orar mais uma vez com você. Queria chamar a Nana mais uma vez aqui em cima. Essa é a nossa última fala na conferência. Nós queríamos orar mais uma vez. Na verdade, eu só não chamei a Nana para orar, só foi para tirar aquela bebê do colo, que é complicado, né? Dá uma atiçada assim, começa... Porque ainda dá tempo ainda, né, pastor, aqui, mas... Amém, eu recebi a Amém, eu queria... Juntamente com a Nana... Defende, sai... Brincadeira, se for da vontade de Deus, né? Eu queria que você desse a mão para se você tem aqui um familiar biológico, esposa, filhos, se eles estão aí do outro lado, se aproxime dos seus pais. Se você está sozinho aqui, tem um familiar espiritual seu, um irmão. Nós queremos realmente orar, abençoando a sua vida. Como eu disse ontem, o pastor Robson e a pastora Fabiana convidaram uma família imperfeita, porque mesmo nós sendo, eu e você, ou tendo uma família imperfeita, a nossa comunhão e unidade pode promover e exaltar o amor de um Deus perfeito nessa cidade e na vida dos nossos familiares. Pai, eu quero orar nessa hora mais uma vez, com muita gratidão no coração, por esse tempo. Pai, que privilégio é poder fazer parte, Jesus, desse momento profético, apostólico, pastoral e histórico aqui na Igreja Base Church em Palmas, no Tocantins. Este é um momento único, Pai, é um marco, um selo de um novo tempo que é chegado sobre essa igreja, de um novo tempo que é chegado sobre essa cidade, Pai, porque eu sei que tudo isso nasceu no teu coração, e essa igreja simplesmente está representando, executando aquilo que os céus desejam. Pai, está sendo traduzido em linguagem humana aquilo que os céus têm falado, e nós queremos, Pai, declarar e profetizar no nome de Jesus, famílias restauradas, Pai, em nome de Jesus, que toda mentira que a família caiu em descrédito, toda mentira que a família é uma instituição ultrapassada, nós rejeitamos essa mentira, e nós atraímos as verdades dos céus, Pai, declarando, Pai, famílias abençoadas, consagradas, restauradas no poderoso nome de Jesus, Pai, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e Pai, e que a união e a unidade das famílias biológicas nesse espaço potencialize a força da família espiritual. Pai, declaramos famílias servindo com amor, com alegria, entregando-se, Pai, porque quando nós nos importamos com as coisas do Senhor, o Senhor se importa com as nossas. Quando nós nos importamos com a casa do Senhor, o Senhor se importa com a nossa. Quando nós cuidamos da família espiritual, o Senhor cuida da nossa família biológica. E assim nós queremos, Pai, agradecer, orar, Pai, abençoando também de forma especial essa família pastoral, a família, Pai, do pastor Robson, pastora Fabiana, o Jonathan e o Christoph, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa cercar essa família com graça, com amor. Guarda a mente, guarda o coração, tudo aquilo que eles chamam deles, Pai, que eles possam ter aqui milhares de intercessores, Pai, que guardam a vida deles em oração, Pai, que eles possam ser amados nesse lugar, que eles possam, Pai, receber o carinho, o afeto, a recompensa, Pai, desse pastoreio, e que em nome de Jesus, Pai, esse nível de honra e de paternidade possa gerar filhos saudáveis para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Só quem crê diz aleluia, aleluia.